Meus filhos, é fundamental que vocês tenham conhecimento e compreensão dos eventos, à medida que eles se desenrolam, para que vocês permaneçam em sintonia comigo e não acabem reagindo com medo. Meus filhos, não temam. O medo é uma emoção que não vem de mim. Satanás se alimenta do medo e ele gosta muito que vocês sintam medo. Muitos irão recorrer aos meus mensageiros e aos meus filhos, em busca de respostas nos últimos dias e semanas. Estejam confiantes de que estarão preparados para o que está por vir e que serão capazes de responder a perguntas e acalmar as pessoas. Será um momento de grande despertar. Muitos irão encontrar consolo em mim e irão perceber que eu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador, sou o Pai de todos os filhos da minha criação. Os corações serão partidos e eu os repararei. Vocês começarão a ouvir muitas novas vozes e fontes, notícias da minha resolução iminente para a corrupção da minha criação. Fiquem de olho, estejam prontos e atentos. Não tirem os olhos de mim. Eu sou a força, o confidente e o guia de vocês. Muitos irão prestar atenção para ver como vocês reagem à medida que as coisas acontecem. Ao que observarem vocês sem medo, mas cheios da minha paz, eles vão desejar ter o que vocês têm. Eles vão reconhecer que a confiança de vocês vem de mim, de forma sobrenatural. Muitos buscarão a mim quando virem o que eu faço pelos meus filhos. A minha noiva está pura agora. O seu véu será levantado em breve. Eu irei remover os meus escolhidos da maior parte do caos que acontecerá no planeta de vocês. Vocês irão ver o início, mas não tenham medo. Vocês estarão comigo no céu para a ceia das bodas do Cordeiro. Vocês não terão que suportar o que acontecerá nos tempos de tribulação. Esta é uma promessa que eu não vou quebrar. Confiem nisso, minha noiva. Imaginem como um homem ama aquela com quem está prestes a se casar. Ele faria qualquer coisa para mantê-la segura, amada e protegida. Ele nunca quebraria a sua promessa à noiva. Vocês devem reconhecer isso, para que possam permanecer confiantes nestes tempos, abertos para receberem as bênçãos e proteções dadas apenas aos meus escolhidos. Seja paciente, minha noiva, não desista. As promessas que eu fiz a você serão cumpridas mais cedo do que você possa imaginar. Como um ladrão na noite, eu virei roubar a minha noiva. Nota: algumas das declarações proféticas dos tempos do fim, peças do quebra-cabeça, se aplicam especificamente à América do Norte, enquanto outras se aplicam ao mundo todo. O conteúdo dessa série de vídeos será: peças do quebra-cabeça. Conheçam os tempos. Crianças inocentes, mentalmente desafiadas. Razão de julgamento. Benefícios do julgamento. Negação. Proteção e plano. Quantificando descrições. Terremotos, tsunamis, incêndios, vulcões, meteoros e espaço. Fome, falta de alimentos. Doenças, economia e transporte. Crimes, violência, agitação civil, mudanças sociais, poderes espirituais, governo, exércitos estrangeiros, guerras e ataques. Grande decepção, a marca e o sistema da besta. Listas de problemas sem categoria, ordem e pistas. Sobre as peças do quebra-cabeça. 1. Hoje falaremos sobre as peças do quebra-cabeça do Senhor. Eu procuro por aqueles que vão ouvir e vão compartilhar as peças do meu quebra-cabeça.
Eu estou mostrando aos meus filhos, através do meu Espírito Santo, alguns segredos sobre o que está por vir. Eu não irei mostrar a mesma coisa a todos os meus filhos, mas como peças de um quebra-cabeça, os meus filhos receberão partes diferentes do todo. Eu estou dando mais peças do meu quebra-cabeça do fim dos tempos, mas se vocês não ouvirem com atenção, não conseguirão ouvir a minha voz mansa e suave. Vocês devem juntar as peças para ver o que está por vir, meus amores. Mas para que isso dê certo, vocês devem operar no meu amor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros e orando uns pelos outros para permanecerem de pé durante essas horas difíceis. Tragédias e ocorrências no mundo todo são percebidas como eventos aleatórios pela maioria das pessoas, mas não são. As datas são importantes, os locais são importantes e o tipo de ocorrência é importante. Os meus filhos, que têm olhos para ver, irão saber encaixar essas peças. Os meus filhos precisam estar atentos e preparados para o que está por vir, seja por meio de sonhos, visões ou palavras. Eu mostro aos meus mensageiros e desenho diante deles as minhas peças do quebra-cabeça. Não se surpreendam ao ouvirem falar de quem está tendo sonhos e visões, mas ouçam com atenção a todos e examinem para ver se essas são peças do meu grande quebra-cabeça. Não se esqueçam, eu uso os fracos para confundir os fortes. Os meus filhos devem aprender e entender um pouco do que está por vir. As peças estão sendo entregues a vocês. Os meus mensageiros têm as peças que vocês procuram, pistas que, quando montadas, darão orientação e conhecimento prévio do que está para acontecer. As peças estão se encaixando. Se um de vocês estiver segurando uma delas, alguma revelação que recebeu de mim, compartilhe. Certifiquem-se de que vocês não estão retendo nada. Os meus vigias recebem algumas peças e partes do meu grande quebra-cabeça, mas nenhum recebe e nunca irá receber o quebra-cabeça inteiro, meus amores. Eu não vou compartilhar todas as coisas com vocês. Vocês estarão lutando contra um inimigo furtivo, mas eu compartilharei muitas coisas. O inimigo espera sem saber quando ou o que eu farei a seguir. O inimigo é forçado a divulgar os seus planos com antecedência, mas sabemos que o seu plano maior é atrair e prender o máximo de almas que puder em sua escuridão. Meus amores, é por isso que eu divido as coisas com vocês como um quebra-cabeça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e podem juntar as peças, mas eu não preciso transmitir a totalidade e os tempos dos meus planos a ninguém. O meu plano é principalmente um mistério. Eu tenho todas as cartas e o inimigo apenas reage ao que recebe. Meus filhos, não desanimem se as coisas não ocorrerem exatamente da maneira que vocês têm em mente. Muitas palavras compartilhadas contêm partes do que vai acontecer. Ainda faltam mais peças. Vocês podem alegar que conhecem os meus planos, já que alguns dos meus filhos estão trabalhando diligentemente à medida que eu os conduzo para juntar as peças do meu quebra-cabeça do fim dos tempos. Mas ninguém, nenhum de vocês, tem todas as respostas. Alguns de vocês têm algumas das respostas, mas nenhum sabe tudo. Meus filhos, só eu sei como as coisas vão se desenrolar. Sim, eu darei peças àqueles que buscarem diligentemente as minhas respostas, mas nenhum homem saberá exatamente como os acontecimentos irão se desenrolar. Descobrir o plano específico do meu Pai não será realizado por nenhum homem.
Ele dará as peças do quebra-cabeça para ajudá-los a se preparar. A geração de vocês receberá mais peças do que no passado, mas o quebra-cabeça sempre existiu. Sim, há dicas na minha palavra que foram dadas aos meus profetas. Mesmo assim, um quebra-cabeça completo do fim dos tempos abrange toda a humanidade. Há certas coisas que eu mantenho escondidas, meus filhos. Isso é para propósitos meus. Haverá muitas peças do quebra-cabeça fora do lugar até que os meus filhos vejam, em primeira mão, a conclusão do todo. Os meus vigias são os que tendem a dedicar mais tempo comigo para buscar respostas. Eles devem buscar diligentemente um relacionamento comigo antes de procurar as peças. Venham agora, meus filhos, com a sua peça do quebra-cabeça. Continuem montando o meu quebra-cabeça, pois eu desejo que vocês saibam e entendam o que está por vir.